Fala pessoal, Márcio Silva aqui falando, tudo bem com você? Hoje eu vou falar um assunto bem interessante, bem legal. Estava conversando hoje, né, de manhã com um cliente, uma pessoa, sobre as coisas da vida, sobre o Covid-19, como ele está no seu isolamento, né, um executivo de uma empresa. E nós tocamos num assunto sobre a questão de liderança, né? Ele fez uma pergunta para mim, eu sempre tento me abster, era uma pergunta relacionada à política, eu tento me abster sempre com relação à política, né? Na verdade, eu acho que as empresas, ou o líder, ele não deveria se envolver com a política e vice-versa, né? Se envolver no digo de fazer negócios, né? Desde que seja muito bem protegido e lícito, mas isso é um outro assunto, que a gente pode discutir no próximo vídeo, posso até, não no próximo, mas eu posso falar o que eu penso sobre isso. Agora, a questão que nós estávamos conversando era assim, quando um subordinado supostamente trai a confiança do seu líder. E aí nós começamos a bater um papo sobre isso, como isso é comum até no mundo corporativo. Isso não é nada assim, ó, aconteceu, né? E por que isso acontece? Então foi um bate-papo bem legal. E nós tivemos reflexões aqui e agora eu quero dividir com vocês isso, né? Ah, porque as empresas têm muito planos, né? As empresas elas têm planos, elas têm os seus, suas estratégias e elas morrem de medo de que isso seja vazado, né? Quer seja para o concorrente, quer seja para um funcionário que não vai ser de confiança dela. Então, tem segredos que são guardados até sete chaves, né? Porque de fato tem que ser assim. Agora, isso acontece desde que o mundo é mundo, né? Então, se a pessoa falar assim, ah, mas olha só, né? Já viram comigo para essa história, né? Ai, mas olha que é quem você está atraindo essas coisas. Então, assim, eu acho que quem pensa assim, na boa, ou não é, nunca foi um empresário, nunca tocou uma empresa, nunca tocou uma equipe, né? Ou é um muito ingênuo, né? Porque isso tá de quando o homem é homem, acontece isso. Então, você vai achar isso nas literaturas, desde Bíblia a contos shakespearianos, enfim, é contado a todos os versos, né? Então é muito comum, é muito comum. E como se blindar disso? Como que os líderes se blindam em relação a isso e observam isso, né? Para evitar serem traídos, né? Uma suposta informação. Qual que é o causador disso tudo? Né? O causador disso tudo é uma coisa muito simples. É a inveja. Olha só, olha o que eu estou pegando, a inveja. A raiz desse problema é a inveja. São pessoas competentes, são pessoas inteligentes, são pessoas que têm capacidade de fazer muita coisa. Só que elas começam a escolher o caminho da vitimização. Ah, quer passar por vítima, né? Quer passar por vítima. Nunca elas são o culpados do que está acontecendo. Sempre é um motivo externo que impede que elas alcancem. Então, ao invés de elas se esforçarem para usar as habilidades que ela tem, a inteligência que ela tem, para poder contribuir, também fazer as coisas que ela tem que fazer dentro dos seus desafios e objetivos pessoais, ela prefere se vitimizar. Então isso é um indício que você deve conhecer pessoas assim provavelmente. E aí é um indício de que aquela pessoa não é uma pessoa de muita confiança. Né? Os líderes ficam muito atentos a isso. Ficam muito atentos a isso. Elas não fazem nada ou fazem muito pouco, né, para poder ajudar as pessoas que são esforçadas, aquelas que estão se esforçando, que estão na linha de frente, que estão querendo fazer, que estão engajadas. E pior, elas atrapalham os esforçados. Elas querem desengajar os engajados. Então, pessoas assim são pessoas que os líderes ficam com um anteninha em pé, né? E essa é uma das formas da pessoa estar mostrando ali a inveja dela que ela tem por aquelas pessoas que se esforçam. E o famoso às vezes assim chama o puxa-saco, né? E principalmente no Brasil, onde o sucesso é ofensa pessoal, já dizia Tom Jobim, toma muito cuidado com isso, né?
Tem uma frase, né, do Bertrand Russell que fala, que é bem simples, mas ele deixou isso registrado, que o invejoso, em vez de sentir prazer com o que o outro possui, ou com o que ele possui, ele sente inveja do que ele não tem. Entendeu? Olha só, se é para ele, ao invés dele sentir prazer com o que ele possui, ele sente, ele sofre com o que ele não tem. Então é uma coisa dele, é uma coisa interior. Esse é um indício do invejoso. E isso começa a colocar para outras pessoas, né? Então, olha só como, né, se lidar com esse negócio. Se você tem um bom plano pessoal ou da sua equipe, guarde com você, guarde para sua equipe. Na Marshall, por exemplo, Goldsmith Stakeholder Center Coach, ou na Marshall Goldsmith Coach, né, que é a empresa que eu faço meu processo de coach executivo, com líderes, com equipes corporativas, empresas e tal. Nós temos um time, né, no Brasil que faz isso. Nós sempre convidamos os líderes, os liderados do líder, para poder participar do próprio plano do líder para o crescimento da liderança dele. Mas olha só, nós temos muitas vezes um espaço ali para que o líder não divida isso com outras pessoas, que ele guarde para ele, de tão que é importante isso é. Ele vai dividir o que ele acha que tem que dividir, o que ele tem que guardar, ele tem que guardar. E a equipe também, né? A equipe tem que se blindar. E é muito importante que uma equipe tenha isso, né? Por quê? Olha só, o plano, ele é seu, está na sua mente. Só você sente como que aquele plano vai poder se transformar em ações, né? Que são os pensamentos, sentimentos e ações. Outra pessoa não vai ter a mesma coisa que você, então para que dividir? Para que falar? O grupo está fechado, para que falar com outro grupo de pessoas ou para uma pessoa que não tem nada a ver com o seu grupo, do que está rolando, do que deixa de rolar, que é o pior, né? Então isso destrói. Você vê um grande problema de confiança na equipe, acontece isso, né? Quando existe o famoso burburinho, sabe? Você começa a ver, por exemplo, às vezes aquele seu funcionário em um grupo de uma outra empresa, percebe? Imagina só como que você fica. E às vezes um cara de confiança fala, putz, o que tá rolando aí, né? E às vezes aquela empresa quer pegar seu tapete, quer pegar seus clientes, né? Então, tanto é que tem empresas que nem quer que ninguém contrata parente, né? Ou tem relacionamentos, para evitar algumas coisas. São valores dentro da empresa, valores empresariais, que têm que ser respeitados, né? Esse é o primeiro ponto, né? Então, você tem seu plano, guarda seu plano com você. Outra coisa, o silêncio. Mantém o seu joelho forte, já dizia um ditado romano, né? Que na Roma Antiga, quando o pessoal ia para os tacas de tortura lá, no caso de Jesus, no final, para a morte ser mais rápida, eles quebravam o joelho dos caras. Não aconteceu isso com Jesus, né? Ele morreu antes. Mas assim, olha só, proteja, por que quebrar seu joelho? Putz, você morreu. Então assim, cuidado, os invejosos quebram o seu joelho. Então tem que manter o seu silêncio, mantenha o silêncio. E às vezes é um grande desafio manter o silêncio, porque às vezes a gente no ímpeto quer falar. Eu vou falar no próximo vídeo, inclusive, como que muitas vezes as pessoas não conseguem a dificuldade de manter o silêncio, tá? Não cabe nesse vídeo aqui. Então assim, ó, controle-se, né? Controle a sua língua, né? Tem que controlar a sua língua. O silêncio, ele vai incomodar as pessoas. Coloque isso em questão, né? O silêncio vai incomodar as pessoas. Está tudo certo. Porque as pessoas ficam incomodadas porque você não fala as coisas, você não fala tudo, né? Eu sou discreto. Fale isso, eu sou discreto, né? Vai dar vários problemas para você, né? Como eu falei o lance da língua, controlar a língua, porque a língua ela é pequena, mas ela faz um estrago grande, bem grande, né? Então tem que controlar. Então recapitular, ó, tenha o seu plano bem guardado, mantenha o silêncio, né? Controle a língua, que não é fácil controlar a língua, tem que controlar a língua. Não seja o seu fofoqueiro pessoal, tá bom? Evite ser o seu fofoqueiro pessoal. E seja o trouxa. Seja o trouxa. Olha só, as pessoas vão achar que você é bobo, vão achar que você é menos incapaz, vão achar às vezes até que você é um idiota. E
As pessoas que são muitas vezes o trouxa são os caras que ganham o jogo. Pode perceber, né? Então ali o mineirinho, sabe? Come quieto, aquela coisa toda. Então assim, é muito importante isso nos mundos dos negócios e para os líderes. Os líderes querem liderar bem. A não ser que, como eu te falei, você quer que todo mundo saiba sobre um assunto, você vai e põe a boca no trombone mesmo. Joga no ventilador um negócio lá, né? Como diz o outro. Então, tenha o seu plano blindado, né? Mantenha o silêncio, controle a sua língua e seja o trouxa. Faz mais, né? Fala menos, não queira ser o inteligentinho da roda, sabe? Ou inteligentão da roda, na sua. Isso vai fazer com que você consiga grandes coisas, e principalmente os seus objetivos estarão intactos, intactos. E o seu caminho vai estar livre para você andar na sua trajetória, ok? A minha intenção sempre é que você tenha sucesso, que você tenha seus objetivos alcançados, que você não sofra mais do que você pode sofrer com o descuido de você falar demais. Ok? Combinado? Então, cuide bem da sua liderança, cresça bastante a sua liderança, da liderança da sua equipe e eu estou torcendo por você. Viver é belo, Márcio Silva, um grande abraço.